Eu plantei a humildade nos jardins do coração e colhi felicidade, semeando o perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Que Jesus, Mestre amado, nos ilumine, nos abençoe, né, nesse dia, para que a gente esteja preparado para receber tudo aquilo que nos é destinado e estejamos aptos a doar tudo aquilo que é necessário para os trabalhos da casa. Hoje nós teremos como tema laços de família à luz da reencarnação. Fique extensivo, meu abraço a todos, tá? Olha, gostamos sempre de trazer uma música pertinente ao tema. E tem uma passagem do Evangelho que fala assim, que nós precisamos de bater à porta, nós precisamos de pedir e nós precisamos de buscar. Mas é dito que na instrução muitas vezes nós não sabemos pedir. Então até o que está reservado para nós nos será tirado, porquanto nós não venhamos a merecer. A exemplo, se não tivermos um trabalho, um salário, seja ele pelo papel amoedado, seja ele pelo patrimônio ou pelas coisas, o que acontece? Vamos ter uma casa, uma moradia? Vamos ter um carro? Vamos ter uma alimentação digna e decente? Muitas vezes não. Então, para termos, é preferível que venhamos a merecer. E para merecer, é preciso a gente ser. Então, o ser é muito mais importante. E se somos filhos de Deus, filhos da grande luz, e foi dito que somos deuses, por que é que somos deuses, então, de destruição, a começar de nós mesmos? Então, vamos entender estas situações todas, para que possamos, nessa convivência e no nosso trabalho, exercitando fé, com trabalho, que significa, e não apenas acreditando, a gente possa, com o que tiver, que seja favorável à nossa reencarnação e favorável a dos que acompanham a nós na nossa psicosfera mental e na nossa relação interpessoal e a social, que possamos sempre deixar boas construções nos corações alheios e não perdermos oportunidades de fazermos o melhor que pudermos, porque a oportunidade é sagrada, aliada à educação e aliada ao moral, o que abre muitas portas. Vamos iniciar cantando uma música, então, a respeito desse petitório. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estais nos
melhor possível na afinação desse violão. E não deu tempo nem para verificar, né? Tá legal ali, tá ótimo, obrigado. Olha, o tema hoje é falando a respeito de família. E família sob a ótica ou sob a luz da reencarnação. Precisamos entender o termo reencarnação em dois sentidos: reencarnar e encarnar. Encarnar, adentrar na matéria densa chamada carne, na qual todos os princípios inteligentes e todo o espírito conquista a sua evolução. Seja na forma, seja no funcionamento, ou seja, morfologia e fisiologia, seja no moral, ou seja no caráter. Só evoluímos dentro da matéria chamada carne. Para nós, aqueles da esfera animal e da esfera hominal a qual pertencemos. E para aqueles outros da esfera vegetal. Também são princípios inteligentes em evolução. E do reino mineral, no qual existe o movimento cinético das matérias, ou seja, aparentemente olhando uma pedra, ela não tem vida. Mas sobre uma outra ótica, ela tem vida também. E foi provado de que uma pedra gera outra pedra. Só em presença de circunstâncias especiais, até dentro de algum líquido, procurado e feito em laboratórios científicos, em que, colocando um mineral dentro deste líquido, este líquido começa a brotar. Olha para se ver como também a gestação dos animais, né, e a gestação de nós, os hominais, também são dentro de um líquido. Então foi muito bem intuído aquele cientista que se propôs a isso. Então isso é encarnar. E reencarnar também. Entrar na carne. No vegetal, podemos dizer vegetabilizar, né? Vamos conjecturar desse jeito, para um entendimento melhor. E na pedra, a gente o que vai falar? Oi? Mineralizar, nossa, salvo pelo gongo. Então, olha, parece hilário até o que estamos falando, mas é sério, né? Aí o que acontece? Quando nós estamos num processo de primeiro ensaio na matéria densa, nós chamamos de encarnação. Quando nós estamos em esse primeiro estágio de encarne em uma matéria densa, em um determinado orbe, por exemplo, Terra, pela primeira vez, é encarnação. Quando pela segunda vez, e daí por diante, no mesmo planeta Terra, reencarnação. RE de repetição. Mas pode-se também, por outro ângulo, observando de que encarnação, primeira vez no planeta Terra, e se for uma outra vez no planeta Júpiter, por exemplo, seria, observando o planeta Júpiter, primeira encarnação neste planeta. Então, encarnação. Mas se observarmos o quantum de encarnações, foi uma vez na Terra e uma vez em Júpiter. Aí pode-se adotar o termo reencarnação. Repetido. E tem situações também muito próprias do termo reencarnação. Significa repetidas. Muitas vezes reencarnamos para repetir lições. É horrível, não é? Você passa por uma lição, não tira proveito dela e vai ter que retornar, ou voltar à retaguarda para recomeçar uma caminhada. Se as oportunidades são iguais e dadas para todos, olha o que é falado de Jesus. A sua evolução, ela foi feita
em linha reta. Não houve, entre aspas, pelo termo que reconhecemos, reencarnação, na repetitividade de lições, mas na multiplicidade das existências. Conseguimos alcançar esse entendimento? Bom, agora do outro lado, se reencarnamos para repetir lições, é doloroso. É estilo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não pela violência da água, mas pela persistência da água na pedra. A espiritualidade diz para nós que a dor em alma dura, tanto bate até que cura. Olha como há uma proximidade de interpretação entre as coisas, entre as situações propostas, entre as coisas vividas. Pela outra visão, em reencarnando e reencarnando e reencarnando, mesmo orbe ou em outro diferente, para lições diferentes, isto é, em cada encarnação, ter um aprendizado, e neste aprendizado, que é o ato de aprender, a gente possa apreender. O que quer dizer isso? Eu aprendi por observar, por ouvir, por ver, por fazer, repetir a lição que me foi ensinada. Agora, se eu tive a motivação baseada na atenção, eu criei uma estratégia de reter este aprendizado. Aí eu apreendi a lição. Para uma vez se acontecer a mesma pela qual eu passei antes, seja ela difícil ou fácil, eu possa resolver a contento, célere e com decoro. Então, entendemos agora encarnação e reencarnação. É dito que o mundo foi criado por Deus, e que todas as criaturas também, e que foi criado em 6 dias. Será que Deus criou o mundo em 6 dias? Acreditamos que não. A ciência prova que não. A espiritualidade também diz que não. E que Deus cria em levas, ou Deus cria em grupos. Até onde a espiritualidade nos diz respeito, e a eles também, nos ensinam a partir de mônada. Emmanuel diz que de mônada para trás, nos primórdios da nossa criação, entre aspas, vindas da mão de Deus, nós não sabemos quais são as etapas. Mas de mônada para frente se sabe. Então, de mônada vieram os neutrinos, os pósitrons, os nêutrons, e criaram um núcleo para se girar em torno disso, que se chama o centro gravitacional de tudo aquilo que gira em volta. E esse núcleo é constituído de prótons e nêutrons. Então, um átomo. Um átomo reunido a outro átomo igual ou outro átomo diferente vira uma molécula. Uma molécula pode ser a exemplo de, vamos dizer assim, AU, símbolo do ouro. Uma molécula de ouro com outra molécula de ouro, com outra molécula de ouro e de ouro formam uma barra de ouro. Mas na unitária, o que foi a base é uma molécula de ouro. Agora, se juntarmos, por exemplo, uma molécula de sódio, Na, com uma molécula de cloro, Cl, o que dá? Sal de cozinha. Então, uma molécula de sal de cozinha, ou de cloreto de sódio. Este pequeno núcleo, então, de acordo com a evolução e com as suas conquistas, aí passaram para um coacervado, ou seja, um núcleo de átomos que já conseguiram tirar do fluido cósmico universal aquilo que se chama o quantum de vida, ou fluido vital. Em tirando o fluido vital, aí começou-se a ter movimento, não o cinético da matéria, mas um movimento livre,
mesmo que esteja, por exemplo, uma planta afixada com suas raízes à terra, mas ela tem um movimento livre das suas folhas, do seu caule, das suas flores, do voejar do seu pólen e tudo mais. Os animais de vida séssil ou de vida presa, depois os animais de movimento livre e nós, os hominais, com movimentos mais livres ainda. Bom, tudo família. De coacervado, então, passou a célula. E veio esta célula que, unindo com outra célula, formou os tecidos. Os tecidos, em enrolando-se ou em fechando-se, formaram órgãos. E os órgãos, por sua vez, em conjunto, formaram um organismo. Organismo de uma planta, organismo de um animal e o nosso organismo humano. Tudo isso constitui-se família. É agrupamento, para que um auxiliando o outro possa conviver e possa sempre melhorar em progressão para níveis cada vez mais elevados, até que possamos alcançar a angelitude e conquistarmos patamares de ordem crística. Entendido isso, temos já tecido em nossa mente e bem firmado que Deus cria por levas. A exemplo, Deus criou uma turma de mônadas. Depois que aquelas mônadas livres seguiram o seu andejar pela escala evolutiva, Deus criou outro grupo de mônadas. E assim por diante, chegando todas elas à conquista dos reinos mais evolutivos, a chegar até nós, os humanos. Então isso quer dizer, na matéria, ou de uma maneira didática de compreender, que Deus criou também os grupos humanos por levas. Um grupo tal, por exemplo, que iria ser um africano, um grupo africano. Depois Deus criou um grupo asiático. Depois Deus criou um grupo latino. Depois Deus criou um outro grupo eurásico. E por aí vai. Então são famílias. Daquele núcleo, por exemplo, de qualquer um deles que pegarmos, que Deus criou, ou daquele grupo, então todos se conhecem. Todos. Porque foram criados em um mesmo conjunto. Por exemplo, um conjunto de estrelas, igual a gente está vendo aqui, são ou é um conjunto de estrela. Mas o conjunto de cadeiras também é um outro conjunto. Pela decoração do ambiente e tudo mais, e olhando a linha do tempo, qual o conjunto que veio primeiro? O conjunto de cadeiras. Posteriormente, o conjunto de estrelas. Então, as cadeiras todas se conhecem, as estrelas todas se conhecem. Então, são um conjunto. Se um penduricalho deste rebentasse, uma estrela está sujeita a cair na cadeira ou cair no chão. Se uma estrela dessa cair numa cadeira e forem ambas direcionadas para a geração de um outro indivíduo, uma cadeira com uma estrela pode dar, entre aspas, sim, uma cadeestrela. Ficou difícil, né? Até a palavra. Mas uma cadeira com uma estrela. E assim somos todos nós, criados em levas, então, como seres humanos. Por exemplo, na Ásia, uma asiática conhece um asiático. Como que se perpetua a espécie? Se perpetua pela união dos corpos. Aí vem Emmanuel e fala assim: a atração é necessária a partir dos hormônios para que haja conjunção carnal. E a conjunção carnal, ela é sexual. Mas Emmanuel afirma para nós: tudo para que conquistemos o amor. Embora o sexo não seja amor, o sexo conduz ao amor. E desta união vai gerar um novo ser. Um novo candidato a uma matéria chamada carne. No caso de nós, os humanos, vai gerar uma criança, um bebê, um feto, um neném, entre aspas, né? E somos responsáveis por este neném, por esta criança que está vindo,
por este ser que está em formação a partir de nós. Aí vamos ter que entender também uma outra explicação daquilo que a espiritualidade traz para nós, do sexar e do fazer amor. Do sexar, simplesmente para a perpetuação de uma espécie ou de uma prole, sem que haja sentimento algum de amparo, de carinho, de afinidades, de humanitarismo para com o outro, de estar presente com o outro e auxiliar, de ser fraterno com o outro. Então, no caso de simplesmente só sexar, estes sentimentos estão fora. No caso de fazer amor, macho e fêmea em assim se unindo, ou homem e mulher no reino nominal em assim se unindo, há afetividade, há amor, há bem-querença, há interesse de um sustentar o outro, há interesse de um preocupar-se com o outro e auxiliar o outro. Fazer amor. Quando se faz sexo e advém um novo indivíduo em formação, esse novo indivíduo em formação, ele está numa fila reencarnatória e pode ser qualquer um espírito candidato a reencarnar no reino nominal. Agora, quando se faz amor, que tem sentimento recíproco entre marido e mulher, ou concubino e concubina, ou amante e amante, ou amásio e amásia, ou o que for, a união, ela já está sagrada ou sacramentada nos céus. Não se precisa de papel, de assinatura, de nada. O endossamento é espiritual, é por mérito. Quando nós, em desdobramento fisiológico, ou seja, no nosso sono físico, o corpo descansa, mas o espírito projeta-se e volita, ou então andeja, se ele for muito materializado. Tem que se abrir portas para ele passar de um lugar para o outro, tem que se convidar, ou então, se não for um espírito educado, ele arromba porteiras. Tá certo? Assim dizendo, quando nós estamos dormindo, o nosso espírito projeta-se para fora do nosso corpo e o corpo descansa. Porém, espírito ligado a este corpo material, e vai ter com outros espíritos na mesma situação, encarnados e espíritos desencarnados, e é tecido diálogos. Por isso foi criado a língua internacional neutra, o Esperanto, porque anteriormente se falava em várias línguas, em vários idiomas, ou então naquela expressividade de que um olhar pode ser mais eloquente do que milhares de palavras ocas. Muitas das vezes o olhar expressa o que a boca está falando, mas muitas vezes o que a boca está falando, o olhar não está expressando. Aí nós entendemos daqueles que falam com sinceridade, com harmonia completa daquilo que está sendo dialogado, tratado, e aqueles que falam com disparidades, mentira pura. É só fachada, é só engodo, é só aliciamento do outro para a conquista de determinados favores ou de determinadas situações que possam beneficiar a apenas uma parte. Bom, sequencialmente, espíritos que são, então, quando em desdobramento um casal se encontra no plano espiritual, é para buscar espíritos que já conviveram na criação por grupos ou por levas, naqueles primórdios que falamos em que Deus cria por levas. E se houve o convívio entre as pessoas, duas coisas podem ter existido. Primeiro, amizade. Segundo, inimizade. Não existe inimizade sem amizade. Para que exista amizade, há que haver um vínculo, há que haver um interrelacionamento. Por mais falso, por mais fingido que ele seja, brota-se o sentimento nobre.
porque é nossa função, conquanto seres pensantes, externar de nós a assinatura de Deus em nós, que é amor. Ele nos permitiu, primeiro, o egoísmo para a sobrevivência da nossa espécie, mas com uma condição para nós, que à medida em que fôssemos convivendo, obviamente melhorando, devamos diminuir o nosso egoísmo e acendrar o nosso amor. E muitos de nós não fazemos assim. Somos egoístas em extremo até esta nossa geração atual. Poucos são aqueles que permanecem convidados, porque se enfronham nesse egoísmo, ao invés de tecer aquilo que foi prometido para o crescimento do amor em cada um de nós e para com os semelhantes. Deste jeito, então, tecendo os degraus desse entendimento, vamos nos encontrar na pátria espiritual. Que seja do mesmo grupo, que seja de grupos diferentes. Como? Estou encarnado aqui no Brasil. De repente, no meu desdobramento fisiológico, eu encontro com um espírito, suponhamos, lá de Portugal, separados do Brasil por milhas de oceano, o qual é o Oceano Atlântico. Mas para o espírito, em desdobramento, isso é balela, isso é caminho curto. Aí se encontram homem e mulher na espiritualidade, em desdobramento, o corpo do brasileiro, por exemplo, dormindo aqui, e o corpo da portuguesa dormindo do lado de lá. E promovem um tratado de encontrarem-se em algum lugar para que estejam juntos e que venham a ter sentimentos sempre mais nobres um para com o outro. E acontece esse encontro. Suponhamos, tem um simpósio aqui no Brasil. Fulana de tal, lá de Portugal, vai ver um cartaz e falar: esse tema me interessa muito, eu vou a esse simpósio lá para o Brasil afora. E compra a sua passagem. E vem. E eu leio um cartaz aqui no Brasil: nossa, eu vou a esse simpósio também. E nos encontramos, trocamos olhares e simpatizamos-nos com essa pessoa. É o acaso? Não. Já houve uma prévia. Em desdobramento fisiológico nos encontramos. Disto pode surgir um sentimento real e verdadeiro? Sim. Mas disso pode surgir um acontecimento real, mas um sentimento inverdadeiro, só por interesses. Geralmente, macho e fêmea, ou homem e mulher, são atraídos principalmente e primeiramente pelas emanações fluídicas voltadas à reprodução ou ao sexo. Raramente são por somatórias de interesses outros, de, por exemplo, exercitar uma missão no planeta Terra. São mais raros, são missionários, são enviados outros com incumbências, por assim dizer. Bom, mas aconteceu um encontro. Se é de um casal com princípios nobres, se é de um casal fraterno, se é de um casal cristão, não religioso, religião, mas cristão por segmento dos preceitos do Cristo Jesus. Aí vão gerar um filho pelo conluio sexual. Se é por gerar um filho e com afetividade, com amorosidade, vai se trazer um espírito amigo, que talvez conviveu com uma das partes lá nas primeiras levas de criação, que talvez já conviveu com o casal ou com uma das partes do casal, homem ou mulher, em outros países, em outros orbes até. Então gerou-se a afinidade e a empatia. E quando se realiza essa conjunção carnal nesse sentido, são tecidos cordões magnéticos ou cordões espirituais em derredor do casal. E se é no período ovulatório da mulher,
se é no período em que já está num plano reencarnacionista de tal espírito vir à luz do mundo ou da matéria chamada carne nominal por aquele casal, este espírito está nas proximidades e é envolvido também por estes cordões fluídicos, protecionistas. Nenhum ser e nenhuma entidade encarnada ou desencarnada, vampirizadora, vai conseguir burlar estes cordões magnéticos. O casal está protegido, tanto quanto o filho que vai vir. Se o filho que vai vir é de uma boa índole, de um bom moral, de um bom intelecto, de uma boa fraternidade, melhor para os pais, porque vai criar ali um núcleo familiar mais voltado para algo construtivo para terceiros e não para os trio. Quando vem a encarnar um espírito, entre aspas, desfraterno, descaridoso, desamoroso, deseducado, acontece, se o casal é afim, eles já combinaram no plano espiritual em receber no seio materno e no ambiente de um lar que não é casa, em receber esse espírito recalcitrante, ou esse espírito rebelde, ou esse espírito anarquista, para com o seu exemplo, para com as suas atitudes, modificar o rumo evolucionista deste espírito ao qual acolheram, para melhor. Há outra situação também. Se conviveu com tal espírito em outra vida passada e houve, depois de uma amizade, uma inimizade, podem o casal, quando está harmonioso, solicitar do plano reencarnacionista, do laboratório genético sideral, daqueles que são responsáveis pela parte reencarnatória, de um espírito deste naipe vir. E vão estar amparados para que tudo aconteça de melhor, para que este espírito, neste nível, possa conviver com alguém melhor e melhorar-se. Por isso o ditado: queres ser bom? Ande com os bons. Se quer continuar ruins, ande com os ruins. Porque não tem nada a se passar de produtividade ou de modificação de patamar para patamares de mais luzes. Então, reencarnação, ela é uma coisa séria, ela é planejada, ela é determinada. E pode também, o arbítrio está funcionando nos casais, antes que aconteça a reencarnação. Pode estar o arbítrio em pleno funcionamento no espírito candidato a reencarne. De afinidade, lógico que o arbítrio vai ser eu quero, e vai. Tanto da parte do novo reencarnante, quanto da parte daqueles que estão materialmente fornecendo ou favorecendo a sua matriz uterina, o seu espermatozoide e o seu óvulo ou oócito, para que haja fecundação e gere um novo ser. Para que um espírito adentre essa matéria, ou seja, o biológico. Mas pode ser também, se sejam espíritos antagônicos ao casal, se sejam espíritos antagônicos ao contexto histórico do que a sociedade ou daquela família está convivendo, pode acontecer do espírito reencarnante recusar a complementar a sua reencarnação. É um espírito afim? Neste caso, pode ser um espírito afim de vidas pretéritas, onde o primitivismo do casal para com eles era no mesmo nível. Mas melhorou-se, suponhamos, o casal, ou uma das partes melhorou mais do que a outra, mas com mais fraternidade do que o espírito ou a entidade candidata a reencarne, ela recusar porque não quer normas, não quer disciplina, não quer procurar o reconhecimento da fraternidade, não quer se prontificar para auxiliar, não quer se prontificar para adquirir cultura, não quer se prontificar para adquirir moral, não quer se prontificar para adquirir ética.
Então ele recusa-se a reencarnar. A espiritualidade amiga que está atendendo a este casal, o que ela faz? Ela incentiva o espírito reencarnante a ter força, a ter ânimo, a ter acreditar no futuro, que pode ser melhor realmente e que há necessidade dele vir à luz do mundo para que siga o seu processo evolutivo. Muitas das vezes acaba concordando. Então os pais têm que aproveitar quando a criança nasce, vem à luz do mundo, a partir do encontro da célula ovo ou zigoto, no terço distal da trompa de Falópio, e dali vai duplicar uma célula haploide com N cromossomos, masculino, uma célula haploide feminina com N cromossomo, óvulo e espermatozoide. Aí vão gerar uma única célula, cada N cromossomos fazendo 2 N cromossomas. O índice da nossa espécie, nós temos 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos, 23 da mulher e 23 do homem. Aí, a partir daí, criou uma única célula, ovo ou zigoto, que vai caminhar para o útero, que está revestido de sangue, está revestido de alimentação farta, ao que se chama um endométrio preparado para receber um recém-concebido, e então o ovo descendo vai promover a nidação, que é a fixação de si próprio, célula ovo ou zigoto, já transformado em mórula, em glástula, em blástula, e então vai fixar na parede uterina, e dali vai promover com a sua capacidade já nata de um novo ser, de enraizar-se, criando assim a placenta. E na placenta, 2 artérias e uma veia, para alimentar a partir dessa placenta que filtra do corpo materno alimentos através da via sanguínea, oxigênio e outros alimentos, para que o bebê respire sem movimentar o pulmão, para que ele tenha uma circulação diferente da circulação materna, para que ele venha à vida. Então são um conjunto, uma família de células, de hemácias, de leucócitos, de tecidos celulares, de órgãos e que vão se formando em que esse indivíduo, em sendo afim, ele tem uma gestação eutópica, ou seja, normal. Quando é uma gestação anormal, ela é cheia de problemas, cheia de situações difíceis. Isso implica geralmente de que o casal que está sofrendo, suponhamos, dores físicas, sensações físicas diferentes da normalidade, está tendo, vamos dizer assim, manifestações de determinadas doenças, ou doenças correlatas com a gravidez, ou vamos traduzir isso assim como muito enjoo, como muita apatia, como um cisto em desenvolvimento, um granuloma também em desenvolvimento, ou um próprio CA, conjuntamente com o desenvolvimento deste feto, deste embrião. A espiritualidade superior e amiga que endossou aquela encarnação faz todo o possível para que a criança venha à vida. A vida é importante, nem que seja somente dos 9 meses, nem que seja somente de 1 semana, de 2 semanas, 2 meses, que seja de 2 anos, que seja de 5 anos. São espíritos completistas, em que completam aquilo que perdeu em reencarnações passadas. Então veio no núcleo familiar para que pudesse equilibrar tal situação. E devem pais e mães evitar a todo custo o aborto intencional. Se tiver que acontecer aborto, que seja espontâneo. Porque o espírito, mesmo que ele não queira reencarnar, está promovendo o seu próprio aborto. E mesmo ele assim sendo, e outrem promover esse aborto, o espírito pode ovoidizar-se
e grudar no corpo materno e no corpo paterno. E geram complicações outras na saúde do ser hominal, na saúde do humano, que se propôs, que se empenhou a trazer para a família aquele membro. E geralmente, quando acontece assim, aquele que é reencarnante na nossa família, ele está sendo um antagonista nosso, ou está sendo de um grupo que não está acompanhando o nosso desenvolvimento, que não está em sintonia com o nosso moral, que não está em sintonia com a nossa ética. Ele não tem ética, não tem moral, não tem boa educação, não tem um querer em estar até muitas vezes dentro de uma coletividade. Por exemplo, não quero encarnar numa família de advogados, não quero encarnar numa família de médicos, não quero encarnar numa família de espíritas, que é o que a maioria se tem observado. Porque o Espiritismo, o Cristianismo Redivivo, não obriga ninguém a nada. Simplesmente dá a instrução, simplesmente leva o conhecimento. Agora, é do alvitre de cada um adotar ou não. Mas que não se esqueçam, se todo conhecimento é para o bem, e apenas o seu uso que deva ser para o bem, muitos fazem o uso deste conhecimento para o mal. Mas que não se esqueçam, conforme o próprio mentor de Chico Xavier, Emmanuel, nos diz: não se esqueçam, reencarnação vem aí. Haverás ou haveremos de quitar aquilo que temos em débito, ceitil por ceitil. Misericórdia existe? Existe. Amparo existe? Existe. Mas a cada um de acordo com o seu feito, ou a cada um de acordo com a sua obra. Assistência todos têm? Tem. Porque até os abortados têm assistência no desencarne, em que cada um é diferente do outro, como o nosso também desencarne, vai ser cada um diferente do outro, e das multiplicidades de nossas vidas em reencarnar e encarnar. Tanto quanto ninguém desencarna sem uma assessoria. Haveremos de ter o desencarne sempre assessorados por outros grupos de espíritos. Espíritos que podem ser espíritos técnicos, altamente estudiosos do assunto, e também pode ter neste grupo espíritos familiares nosso, de outro núcleo familiar. De núcleo familiares, onde tínhamos a afetividade, onde tínhamos a compreensão mútua, onde tínhamos o alavancar um ao outro para que melhorasse em comportamento, em civilidade, em moral, em ética. E também pode ser de grupos afins, não no acendramento moral, ético e de outros convívios, mas pode encarnar espíritos criminosos com outros espíritos criminosos. Então nos abstenhamos de executar o erro. Nos abstenhamos de executar o erro consciente. Porque nos é permitido errar? Porque é do aprendizado. Mas uma vez errando, devemos ter a observação de compreender de que aquilo nos causa dor. E se executo algo que causa dor constantemente, eu não estou executando uma lição bem executada. Eu tenho que, uma vez tendo dor, procurar o porquê. Se eu não procuro o porquê, eu entro em sofrimento. Dor é da carne, sofrimento é moral. E aí, se eu continuo sofrendo e não procuro as causas, eu vou me enchendo tanto de sofrimentos que posso entrar numa crise depressiva de espírito encarnado. E o mundo me para. Para quê? Para refletir. E em refletindo, eu vou adquirir a visibilidade desse porquê de tanta dor, de tanto sofrimento. E na reflexão,
eu observo qual a ação externada de mim. Foi correta ou foi incorreta? E procuro qual que foi a causa. Foi esta. Qual que foi o efeito? Dor e sofrimento. Já estou saturado. Reflexão final. Então tenho que mudar de rumo. Procuro uma ação diferente da que eu fazia. Em me dando bem e pulsando-me o coração com as batidas do universo, eu me equilibro. Então eu vejo, é assim, é. Mas se eu ainda tiver algo dentro de mim que é contrário a isto, eu volto a errar. Por isso que a dor e o sofrimento em alma dura, tanto tem que bater até que cure. Porque é natural da nossa evolução. E é um adágio popular de que aquele que não aprende por amor, ele aprende pela dor. Não tem como escapar disso. E em sendo praticante de uma nova boa ação, o que vai o mundo reverter para ele? Olha o outro ditado popular. O mundo faz ao feito chumbo trocado. Então não atire projéteis de chumbo, não atire projéteis de sal, não atire projetos de aço, não atire projetos em forma de pedra, nem de faca, nem de pauladas, nem daquilo outro. Aprenda a atirar flores para tapetar o caminho daquele seu semelhante que haverá de nele andejar. E nele andejando, voltará-se para trás e agradecerá por isso, por estar pisando em pétalas ofertadas por alguém e não tendo seu caminho dificultado por apedrejamento ou pauladas ou o que for de alguém a dificultar-lhes o caminho. Por isso que Francisco de Assis fala, não é dando que recebemos, igual o vernáculo da música, que não são palavras de Jesus, numa única palavra, dando. Porque dar, eu tiro do bolso e dou, às vezes sem sentimento nenhum, como aquele que, na parábola do Cristo, bateu a porta do amigo pedindo pão, e foi-lhe negado. Ele tornou bater, foi-lhe negado. Tornou bater, foi-lhe negado. Tornou-lhe bater, não a porta abriu, mas a janela. Ele fala, toma aqui seu pão. Ele está dando. Ali não tem côdea de amor nenhum. E tinha o título de amigo. Se eu estou doando, é do coração. Eu não estou doando por ter sido importunado. Eu estou doando pelo gesto de amor, de fraternização para com o outro. Então é verdadeiramente doando que nós recebemos. Então vamos aprender a, naquilo que darmos, colocar o nosso sentimento de amparo, o nosso sentimento fraterno, o nosso sentimento de amizade, de afeição, de bem-querer ao outro. Porque se não é da nossa família, nós estamos abraçando para a nossa família, para o nosso convívio que está melhorado. E isto somente na atitude deste gesto, se quem está recebendo está com o coração empedernido, está com mágoas e rancores no coração, está com raiva de estar na situação que está com raiva do outro ter para dar, mas tem que receber, só o nosso magnetismo, no doar que está o nosso amor magnetizado ali, ele pode até falar, você não fez mais do que sua obrigação, mas o nosso magnetismo haverá em um momento da vida deste modificar o seu comportamento para melhor. E possivelmente será alguém que pedirá, quando estiver no interregno ou no plano espiritual, em reconhecendo aquele que o beneficiou na terra, ou mesmo que esteja também na pátria espiritual, mas no novo plano reencarnacionista, pedir para reencarnar com aquele casal, ou com aquela pessoa com quem for que ela coabite, ou que tenha um esponsalício, para vir, para auxiliar, para alavancar, para ajudar, em termos de agradecimento. Então olha como que a família vai se formando. E aquele pai, aquela mãe que tem um filho da pá virada, não execrem da família, não enxotem,
Não taquem, entre aspas, um pé no traseiro. Amparem, vejam o porquê. E na pior das hipóteses, sirva-o pelo menos com aquilo que é da sua subsistência. Uma coisa básica para se subsistir: alimento e água. Pode ser o teu pior inimigo. Se te pedir água e te pedir um alimento, não negue, dê. Pode ser o filho do teu ventre, e que seja da pá virada, que te ameaçou e que te colocou à beira de uma morte física, mas não deixe de atendê-lo na subsistência, porque estará plantando em coração agreste as sementes de amor do Cristo Jesus. E olha que foram as últimas palavras de Jesus ao deixar o nosso planeta Terra na sua viagem intergaláctica, mas sem deixar de olhar pela nossa querida nave-mãe chamada Terra. Ele disse: curai, auxiliai, balsamizai e plantai, sobretudo, no coração dos outros ou do semelhante, as minhas sementes de vida imortal. Então, com isso, nós fazemos uma família e somos dignos de ajoelhar o joelho da alma, não o joelho do corpo para calejar, mas dobrarmos a nossa cervix para aprender a orar, a entrar em prece e não a rezar, e orar como Cristo ensinou. Paizinho nosso, na língua aramaica, traduzida, Pai nosso, que estais nos céus. No nosso céu consciencial, primeiramente. Não é simplesmente num céu carregado de nuvens, num céu carregado de coloração azulínea. Não é num céu material, é no céu consciencial, para que possamos alcançar outros céus, outros patamares evolutivos, outros níveis conscienciais. E que em adquirindo isso, a gente não fique na bonança, a gente não fique no ócio, ou seja, no descanso prolongado, ou que a gente não fique na preguiça, mas que a gente saiba que ao orar Pai Nosso, a humanidade inteira é nossa irmã. Preto, branco, rico, pobre, alto, baixo, rico, gordo, todos somos irmãos. Por que é que nós não nos tratamos assim? Por isso nós somos chamados sempre à reencarnação. A reencarnação no núcleo familiar. Núcleo familiar chamado família. E se família não fosse tão importante, o Pai Celestial não teria escolhido José e Maria para receber aquele espírito de maior envergadura que pisou ao solo terráqueo e que também foi o responsável pela sua criação, pedindo a Deus pelas explosões do Sol que fosse dada uma massa solar para criar um ambiente propício para muitos exilados de nós e para os autóctones da terra. Esse homem chamado Jesus, ao dizer Pai Nosso, chamou a todos nós de irmãos. Cadê o nosso decoro? Se para chegar até Maria e José foram necessárias 40 reencarnações de Maria, para depois receber no útero Jesus, com o nome de Miriam. Mas ela chamou vários nomes, 40 reencarnações. Se colocarmos de 100 em 100 anos uma reencarnação, 40 vezes 100, quantos anos dá terráqueo? 4.000 anos. Para que o corpo de Maria, com a sua atitude voltada para o bem maior, pudesse acelerar as moléculas espirituais, ou perispirituais dela, para acelerar as moléculas espirituais e atômicas do corpo de carne, para que Jesus pudesse adentrar no seu útero
com as suas moléculas desaceleradas, que duraram 1000 anos para essa desaceleração, para que ao adentrar no útero de Maria, não implodisse Maria de Nazaré. Olha o que é família, olha a importância da família. E nós temos a nossa e malbaratamos. Nós vilipendiamos a nossa família. Nós maltratamos o nosso pai e a nossa mãe. E um dos 8 ais de Jesus é aquele: ai daqueles filhos que maltratarem os vossos pais. A espiritualidade amiga diz que pai é aquele que vela pela sua esposa, pela sua varoa, e principalmente que protege a quem está esperando um filho seu, biológico, conquanto às vezes esquecidos de que o filho é espiritual do Pai Celestial, do grande Criador, para que as suas criaturas se transformem pelo evoluir consciencial em criaturas, e que possam sair de criaturas até atingirem o benemérito ou o merecimento de serem espíritos de ordem crísticas. E as famílias, há aquelas que são famílias que se encontram inadvertidamente. Alguém se encontra com alguém, não houve vínculo nenhum de amizade ou de afinidade antes. Então são enlaces acidentais, onde homem e mulher se encontram para constituir família. E a partir dali, homem e mulher criarem uma amizade para trazer outros amigos ou até inimigos. Depois do casamento acidental, os casamentos providenciais são aqueles que já se encontraram os espíritos reencarnados contemporaneamente e que se encontram em desdobramento na pátria espiritual, que tecem esse acordo e que se encontram para criar um núcleo familiar e trazer espíritos que precisam evoluir. Depois, os casamentos que são considerados expiacionais. Juntam-se homem e mulher, que se encontram também no plano espiritual, e em antagônicos e brigões entre si, chegam a um acordo cristão, e se propõem a vir para fazerem as pazes. E em chegando, se fizerem as pazes, o casamento que seria expiacional se torna um casamento provacional. Então temos um casamento expiacional que se transformou em provacional. Se foi por negligência de uma das partes do casal, um ficar brigando, infernizando a vida do outro, prejudicando o futuro de alguém, aquele que teve a oportunidade de transformar o seu casamento expiacional em um casamento ou uma união provacional, ele perdeu a sagrada oportunidade. Haverá de que se precipitar nos precipícios, ou se arrojar, pular, nos precipícios da dor e do sofrimento do outro parceiro, ou do rebento gerado, para resgatar aqueles que estão nestes fundos de precipício, sofrendo dores e angústias pungentes. Aquele que está em casamento provacional, ele está geralmente porque uma das partes tem mais amor do que o do outro lado. Então ele vai sempre perdoar, ele vai sempre compreender, ele vai sempre entender e andar junto, procurando levantar a outra parte. Passou na prova. Então daí ele vai sair para um casamento, pode ser até com a mesma pessoa, ou com o mesmo espírito em outra reencarnação, se entendeu esse patamar evolutivo e o que veio fazer na pauta da carne. Aí ele vai passar para um casamento, vamos dizer, transcendental. Um casamento de um nível mais superior, onde ele vem para ajudar uma determinada turma, o casal. Aí
deste casamento, ele passa para um casamento sublimado, onde o casal vem para grandes missões, muitas das vezes até sem ser marido e mulher. Então a gente vê que isso é núcleo familiar, porque somos todos uma grande família, porque senão não houvera dito Cristo, seremos um só rebanho para um só pastor. E que não se esqueçam, esclareçam-se os ignorantes, esclareçam-se aqueles que são verdadeiramente maus. E se os verdadeiramente maus não aplicarem esse esclarecimento, que aqueles que conheceram a verdade, conforme o Cristo falou, que não se esclareceram, perdem oportunidade. Mas aqueles que se esclareceram e que praticam o amor cristão ensinado pelos seus exemplos e pelas suas palavras, aqueles que são verdadeiramente maus serão poucos, e envergonhados seguirão o bem, como são aqueles filhos que a gente recebe no nosso lar familiar, na nossa conjunção carnal. E, conscientes todos, como última palavra, não execremos o demônio, não execremos o Satanás, não execremos o Lúcifer. Se foi dito uma só família, um só pastor para um só rebanho, que devamos considerar o capeta como nosso irmão. Nós não reprimimos ninguém, e nem o Pai Celestial, mas damos oportunidades a todos, como o Pai Celestial nos dá. Sejamos realmente uma só família, reunida, tendo um Pai Celestial, aquele a quem chamamos Deus. Que saibamos nós agradecer, não com palavras, mas com atitude, a essa sagrada missão de todos nós e a oportunidade que nossos pais nos concederam. Agradecemos. Agradecemos ao Renato, por trazer esse estudo e o esclarecimento para todos nós, sobre os laços de família à luz da reencarnação. Então, como percebemos, um processo longo, uma caminhada longa, para se formar esse núcleo que ele falou, que é chamado a família. Então, temos que realmente dar valor a essa instituição que fazemos parte, inclusive da família universal. E, para não delongar muito, pessoal, só para trazer um lembrete para vocês aqui, nós estamos agora com um curso de passe, que finaliza agora as inscrições, dia 3, finaliza as inscrições. Ele vai iniciar no sábado próximo agora, dia 4 vai ser um encontro, e depois, posteriormente, toda segunda-feira, de 19h45 às 21h15, tá? E o término desse curso é dia 27/1/2024. Então, quem tiver o interesse, ainda dá tempo de fazer as inscrições, ok? Vamos fazer então, pessoal, a nossa prece, e eu vou pedir para vocês, nesse momento de prece, para nós elevarmos nossos pensamentos à família universal, a essa família que está lá também na Palestina, em Israel, para aqueles irmãos que estão tendo as famílias separadas, a perda dos entes queridos, e também por aqueles que estão à frente comandando esta guerra, que eles também precisam dessa oração, para que a paz se estabeleça nos seus corações. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade da vida, pedir a Jesus, nosso mestre e amigo, que estenda sobre todos nós, que estenda sobre a humanidade a sua luz, o seu amor, que a fraternidade se faça presente em todos os cantos desse planeta, principalmente nos lugares mais aflitos que acabamos de mencionar, que as nossas vibrações, os nossos corações possam estar unidos nesse momento, em favor desses irmãos, necessitados de luz e de amor, para que possam encontrar a solução, possam encontrar
e que possam ter um só partido, que é a paz. Que assim seja. Nós vamos ter então o passe, pessoal. Quem quiser permanecer, pode fazer a fila aqui no canto, né? E por favor, peço silêncio nesse momento, né, do passe, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos.